E agora na Rádio Justiça eu converso com o Dr. Jorge Luiz de Brito Júnior, mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário. Ele é autor de um artigo intitulado Cobrança do ISS deixará aplicativos de economia colaborativa mais caros, como em Brasília e Curitiba, em alguns casos, podem até não prestar mais serviços. Olá, Dr. Jorge, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Eu agradeço aí o convite. Estou à disposição. Doutor Jorge, como o senhor pode explicar então esta afirmação sobre a cobrança do ISS? O que está mudando na legislação tributária que pode até tornar os aplicativos inviáveis? Bem, a questão do ISS é uma discussão já frequente no direito brasileiro aí com relação ao local em que o imposto deve ser recolhido. Nós temos 5 mil municípios no Brasil, né? E a lei complementar é a legislação própria para regular esse tipo de disputa entre municípios, né? Então, isso historicamente sempre houve uma definição de que o ISS é devido no lugar onde está o estabelecimento que presta o serviço, né? Mas, por alguma jurisprudência do STJ, houve alguma discussão, e sempre houve discussão sobre a competência do município onde o serviço é efetivamente prestado. Mais objetivamente, com relação a essas mudanças mais recentes, a Lei Complementar 157 de 2016, ela modificou para algumas atividades o lugar onde o imposto é devido, né? Operadores de cartão de crédito, entre outras atividades. E houve um veto presidencial e os municípios, aí, com uma pressão política, derrubaram o veto no Congresso, né? Além disso, com relação especificamente aos transportes, né, que boa parte dos aplicativos aí de mobilidade urbana em relação com a questão dos transportes, houve a introdução de um novo item na lista de serviços, que é o serviço não coletivo, né? Então, e esse serviço não coletivo é tributado no lugar de destino, né? Isso gerou argumentos para alguns municípios enquadrarem os serviços de aplicativos como serviços de transporte não coletivo e exigir o imposto onde o serviço é prestado. Isso gera um problema, por quê? Porque as empresas já recolhem o imposto para onde elas estão estabelecidas, né? Então, a cobrança no lugar onde o serviço é prestado pode gerar uma dupla cobrança de imposto aí, gerando algum problema financeiro para essas empresas, né? Então, basicamente o cenário. Vamos à questão prática, por exemplo, o senhor cita aqui o caso do Distrito Federal. Entre esses aplicativos de transporte individual, temos o Uber, Cabify e outros. Como fica essa cobrança, então? Alguns municípios eles têm exigido que essas empresas que realizam serviços por aplicativos, que elas criem um estabelecimento formal no lugar onde o serviço é prestado. O serviço do transporte, por exemplo, está propriamente dito, onde ele é efetivamente executado, né? Então, existe essa exigência de estabelecimento. Isso já cria um entrave operacional. Por quê? Porque exige exigência de você estabelecer, as empresas estabelecerem estabelecimentos em vários municípios, né? São 5 mil municípios no Brasil, né? Então, isso por si já tem um custo operacional, né? E não bastasse isso, o município onde ela atualmente está estabelecida pode reclamar o mesmo imposto. Então, a possibilidade é de que, ainda que aquela empresa invista e abra esse estabelecimento formal em cada município, ainda ela pode seguir as voltas com uma cobrança dupla em 2 municípios diferentes, entendeu? Que gera um custo operacional considerável. E isso, com certeza, deverá gerar um contencioso, número de ações que vão para a justiça aí, discutindo esse assunto, né? Tivemos recentemente, fora dos aplicativos de transporte, a cobrança do Netflix, por exemplo, em alguns municípios. Se tornou uma regra geral, então, cada município pode recolher em cima do Netflix. E como conseguir controlar essa demanda por assinante de cada município? É bem complexo, não é, doutor? Exato, isso é muito complexo, né? Na verdade, isso foi objeto de veto presidencial na época, né? Quando a lei complementar foi modificada. Mas os municípios derrubaram o veto. E nas razões que justificavam o veto, inclusive mencionava as dificuldades operacionais que isso cria para o mercado, né? E todo esse problema de disputas sobre a competência do imposto. Então, de fato, é uma questão muito complicada, né? Para piorar a situação, a questão do streaming
ela ainda é mais delicada, porque os próprios estados estão reclamando ICMS sobre essa operação. Mesmo que, assim, tradicionalmente, numa operação de venda de mercadorias, você tem que ter a transferência jurídica da propriedade sobre aquela mercadoria. No streaming não existe essa transferência de propriedade, né? O streaming ele é uma disponibilização para uso, né? E mesmo assim os estados estão aí, contrariamente à disposição de lei complementar, estão insistindo na cobrança do ICMS, que gera um problema também de disputa de competência, né? Tem se tornado bastante comum nesses assuntos de tecnologia, que são mercados novos, que não necessariamente se enquadram naquele arcabouço tradicional, naquele quadro tradicional do sistema tributário brasileiro, né? Então, existe dúvida e essa dúvida gera disputas aí entre os entes que tributam, né? Estados, municípios, é o que a gente tem visto. É um tanto complexo isso. Falamos de filmes, mas o senhor cita bem o streaming. O streaming envolve música, como outros aplicativos que você assina e ouve as músicas que você quer. É um controle muito complicado, justamente porque normalmente quem fornece esse serviço, ele acaba, se ele emite nota fiscal, que tem que ser a obrigação legal, ele acaba recolhendo só no município sede da empresa, não é isso, doutor Jorge Luiz? Exatamente. É o que é a regra, a lei complementar, que é a lei competente para definir qual que é o ente competente para recolher o tributo, para exigir o tributo, ela determina, né? Mas existe essa disputa judicial aí, e algumas decisões do STJ históricas aí vem fomentando, na verdade, essa discussão de apaziguar o conflito, né? Então, é o que a gente vê, isso é um quadro, é uma história antiga do ISS que agora tem ganhado novos contornos aí com essas novas tecnologias, né? E, doutor Jorge Luiz, estas mudanças com o ISS, elas podem afetar a economia colaborativa feita por esses aplicativos? Sem dúvida, né? A economia colaborativa, ela tem sido responsável pela geração de riquezas aí, né? Já estima-se em 100 bilhões de dólares, né? Que a economia colaborativa representa em termos de geração de receitas aí, né? E receitas tributárias, né? E esse tipo de entrave burocrático e tributário que existe em países como o Brasil, ele acaba sendo um estímulo, né, para esse desenvolvimento desses mercados, né? Então, é um problema, porque hoje em dia, uma empresa de base tecnológica, antigamente custava centenas de milhares de dólares ali para você estabelecer. Hoje, com 5 mil dólares, você tem possibilidade de criar uma empresa de tecnologia. Então, são mercados novos, né? Uma tendência de crescimento de cultura do empreendedorismo, né? Que acaba sendo prejudicada pela burocracia, por questões fiscais complexas, né? Então, existe essa preocupação, sim. E na opinião do senhor, esta mudança do ISS, melhor dizendo, ela fere a Constituição Federal? Sim, fere a Constituição Federal na medida em que você tem, por outorga da Constituição Federal, a competência da lei complementar para definir esses conflitos, né? E existe também um princípio que a jurisprudência do STJ reconhece, de que os municípios não podem tributar aquilo que não tem nexo com o seu território, né? Então, eles só podem tributar relações ali, negócios e fatos que têm relação com o seu território. Na medida que você permite uma tributação de algo que não guarda a relação com o território, isso fere a Constituição Federal, sim. E uma empresa, então, que trabalha com esta economia colaborativa, oferecendo facilidades, o senhor acredita qual o caminho que ela deve seguir para ficar dentro da lei, dentro das obrigações dela? Ela deve se informar nos municípios em que ela presta serviço, né? E aí, não necessariamente o município onde ela está estabelecida, né? Mas o município onde o serviço é executado, né? Porque você tem os serviços da economia colaborativa são prestados remotamente, né? Na verdade, o serviço é de intermediação. Ele é prestado no lugar onde a empresa está estabelecida. Mas o transporte, a entrega de comida, etc., ela é feita em vários municípios. Então, tem que ter essa observação de comportamento de cada município, mapear, né, qual que é a posição de cada município nesse assunto, né, e se antever a eventuais tentativas de cobrança aí por meio de ação judicial, né, acompanhar a legislação de cada município em que ela está, né. Isso é importante, né.
E também acredito que é uma grande necessidade de mobilização das empresas desse setor, né, em associações e discussão, levar essa discussão em termos mais coletivos, né, uma ação coletiva, uma ação direta de responsabilidade, se for o caso. Então, estou dizendo genericamente, né, precisamos mobilizar esse setor para que essas discussões sejam enfrentadas, né, no âmbito mais de política nacional, né, de incentivo à inovação, à tecnologia, né, e que isso não fique aí espalhado em cada município para tratar de uma forma diferente, né. Então, essas medidas aí que eu enxergo como prudentes, né. E, doutor Jorge Luiz, para finalizarmos, esta questão sobre o poder dos municípios ou dessas secretarias de finanças de cada município, eles têm autonomia e poder para exigir que um aplicativo ele tenha que abrir uma filial naquela cidade e também eles têm poder para pedir a esse aplicativo toda a relação dos clientes que são atendidos? Com relação ao estabelecimento, né, regras não deveriam ter essa autoridade para exigir que uma empresa se estabelecesse em um determinado local, porque isso é uma decisão comercial, né, é uma decisão que cabe, segundo a livre iniciativa, né, a empresa tomar com decisões gerenciais que levem em conta aí aspectos de mercado, né. A gente não vive numa sociedade planificada, né, sociedade de mercado. Então, a obrigação de estabelecimento não deveria ser, do ponto de vista jurídico, isso não deveria existir, essa exigência, né? Quanto ao outro ponto que você mencionou, existe estabelecimento... Uma filial naquele município. Isso não poderia ser exigido em regra, né? Isso não é jurídico, né? Então, porque nós vivemos uma sociedade de livre mercado, né? Então não deveria ter essa exigência. Fato é que os municípios muitas vezes estabelecem essa exigência sob argumento ali, o pretexto de que parte do serviço ou uma atividade está sendo realizada ali, né? Então existe esse argumento, mas não deveria prevalecer esse argumento, né? Eu quero agradecer a participação do Dr. Jorge Luiz de Brito Júnior, mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário, que repercutiu um artigo de autoria dele. Cobrança do ISS deixará aplicativos de economia colaborativa mais caros em municípios como Curitiba, Distrito Federal e, em alguns casos, podem não prestar mais serviço. Dr. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço.